Fogo no parquinho! Estamos suando, mas tudo bem, vamos nessa. Fogo no parquinho! Saiu o vídeo. Não saiu na íntegra, vocês viram que tem cortes em relação à China, por exemplo. Né? Acabou de aparecer, tem uma hora que o Celso de Mello quebrou um galho, né, pro presidente. Acho que sim. Né? Eu imagino, diante dos descalabros que vieram a público, dá pra gente imaginar, ou pelo menos assim, nem dá pra imaginar o que foi dito sobre a China. Né? Porque vocês viram ali, quem está acompanhando, que o trecho... O Celso de Mello não divulgou a íntegra. Não divulgou a íntegra. Divulgou a íntegra de tudo que diz respeito, digamos, ao aspecto político institucional. No que fez muito bem, obviamente. Eu comentei hoje que o Celso de Mello não é super nani de golpista. Né? Não é babá do bebê de Rosemary, que se tenta cultivar lá em Brasília. Nós vimos uma reunião ministerial conduzida em clima de arruaça, numa linguagem absolutamente incompatível com a institucionalidade, e não venham me dizer, era uma reunião entre quatro paredes. Todo mundo sabia que aquela reunião estava sendo gravada. E quem falou sabendo que aquilo poderia sair dali, sim, porque não havia sigilo decretado sobre aquilo. Portanto, tem de responder por aquilo. E coisas muito, 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 muito absurdamente graves foram ditas ali. Nós temos um presidente subversivo. Ele confessou isso. Nós temos um presidente que está planejando a luta armada no Brasil. Se alguém tinha receio que os comunistas, os petistas ou não sei o quê, planejavam a luta armada, agora nós temos com todas as letras o presidente da República dizendo que está atuando para armar a população. E armar a população com propósitos políticos. Portanto, toda ação sobre armamento que chegar ao Supremo, saiba o Supremo que se trata do planejamento de uma luta armada. Isto é subversão. Isto agride a Constituição. Isto agride a Lei de Segurança Nacional. Mas, muito grave, o presidente da República diz ter um sistema de informação particular. Está claro que o sistema de informação dele não é a BIM. Está claro que o sistema de informação dele não está ligado ao Ministério da Justiça e Polícia Federal. Está claro que o sistema de informação dele não é o das Forças Armadas. Estes todos ele está criticando. Ele está criticando o Ministério da Justiça e a Polícia Federal, ele está criticando a ABIN, ele está criticando as Forças Armadas. Aí ele diz, eu tenho meu sistema particular. Quem é que compõe o sistema particular do presidente? Que sistema particular é esse? E agora a gente sabe. Crimes muito graves estão sendo confessados ali. Falou-se muito do discurso explosivo do Weintraub. Weintraub disse o quê? Expressou o desejo que quer que os ministros do Supremo vão para a cadeia? Sim, ele falou isso. O importante é a liberdade. Sim, ele falou isso. Agora, nada, absolutamente nada é tão grave quanto aquilo que disse o presidente da República. O presidente da República afirmou que está armando a população. De caso pensado. E ainda convocou o ministro da Justiça a tomar as providências para armar a população. De saída se diga, até onde eu acompanhei, não li a íntegra. Não li a íntegra, acabou de sair, não deu tempo. Até onde eu acompanhei, quando ele fala do sistema de segurança do Rio, aquilo que vazou,
Não me parece que, de fato, ele esteja falando da Polícia Federal. Não me parece. Citou o caso do irmão dele, não sei o quê. De todo modo, está tratando do sistema de segurança pensando, deixou claro, na família e nos amigos. Então, o crime anunciado, que seria interferência na Polícia Federal, parece que não. Parece que não. Mas crimes muito mais graves, absurdamente mais graves, escandalosamente mais graves, foram cometidos ali. No nariz das Forças Armadas, senhor General Braga Neto, o senhor foi interventor no Rio de Janeiro. Senhores generais presentes, debaixo do nariz de vocês, um presidente confessou que está armando a população pensando em luta armada, em guerra civil. É disso que nós estamos falando. Essa é a gravidade grande do que está ali. E que dispõe de um sistema particular de informação. O que é esse sistema particular? Como é que ele atua? De que instrumentos ele dispõe? Está fazendo escutas telefônicas ao arrepio da lei? Como é que atua esse sistema? Quem são as pessoas que integram esse sistema? Reitero, não são as Forças Armadas e seu sistema de informação. Não é a Polícia Federal ligada ao Ministério da Justiça. Não é a BIM. Quem é o sistema de informação? E sem contar a linguagem de boteco, a linguagem de vestiário, de baixa frequência. Uma desmesura, uma falta de solenidade. Em nenhum momento do que vazou até agora, e eu vou ler o texto, há a menor expressão de solidariedade com quem sofre. É um governo de psicopatas. É um governo incapaz de se solidarizar com quem sofre. Nada. Zero. O país caminha para ser o segundo com o maior número de mortes. Caminha não, já é potencialmente. Nós vamos ultrapassar as mortes dos países europeus. Ficaremos apenas atrás dos Estados Unidos e vamos ver. Porque basta fazer a projeção para saber. Sem ter plano de voo, sem nada. Nem para a saúde, nem para a economia. E eu espero que os coleguinhas que achavam que Paulo Guedes, ele é o iluminista do governo. Não, ao contrário, botando fogo. Não por acaso é o homem que sabe justificar a ditadura do Chile. Não por acaso é o homem que flertou com a AI-5. Vocês não sabem o que é democracia. Vocês acham que chegaram ao poder pelas eleições para poder dar golpe, para poder ameaçar as pessoas. Vocês não têm respeito pela instituição. Vocês não têm respeito pela independência dos poderes. Vocês se consideram o centro do mundo. Acham que todo mundo está conspirando contra vocês. Nem oposição organizada vocês enfrentaram. É mentira. Fernando Henrique enfrentou oposição. Lula enfrentou oposição. Vocês não enfrentaram. Sabem quem faz oposição a vocês? A incapacidade que vocês têm de entender as instituições, a incapacidade que vocês têm de entender a democracia, a incapacidade que vocês têm de entender a liberdade. E em vez de, diante de uma tragédia, se solidarizar com quem sofre, vem com esses valores abstratos. A liberdade, como disse Weintraub, a liberdade é o bem maior. Como disse Bolsonaro, a liberdade é o bem maior. Liberdade de quê? Toda liberdade é liberdade para alguma coisa. Não existe essa liberdade em abstrato. É liberdade de quê? Na democracia, é liberdade de expressar livremente a sua opinião dentro das regras do jogo. Quem é que está fazendo isso? Quem é que está desbordando disso?
Desborda disso quem bate em jornalista na rua. Desborda disso quem organiza milícia para xingar as pessoas, para ameaçar as pessoas. Desborda disso quem diz de forma declarada, arreganhada e clara que está querendo armar a população pensando num confronto, pensando numa guerra civil. Eu sempre disse que o objetivo dos decretos sobre armas era esse. E aí alguns diziam, Reinaldo, não exagere, você está delirando. Tá aí, é claro isso. Sabe a quem interessa esse armamento da forma como o presidente está propondo? Eu entendo o debate sobre a liberdade individual. Esta casa, aliás, já fez editoriais, inclusive, sobre direito à defesa. Eu entendo perfeitamente esse debate. Só que eu sempre afirmei que o objetivo do presidente não era esse. Esse é o objetivo nobre da pessoa se defender. O objetivo era armar a população pensando num golpe de natureza política, pensando na guerra civil. Quem é que diante de milhares de mortos, diante de milhares de contaminados, pensa em trabuco, pensa em armar a população, pensando em guerra, pensando em dar tiro, pensando em matar? E isso está explícito. É por isso que não queriam a divulgação dessa reunião. Lamento pela Advocacia Geral da União, embora possa compreender, porque afinal de contas tem o papel de fazer a defesa da presidência. Mas lembrando sempre, não é, doutor Levi, que a Advocacia Geral da União também faz a defesa do Poder Judiciário, também faz a defesa do Poder Legislativo. Agora, lamentar profundamente a Procuradoria Geral da República, senhor Augusto Aras. Há elemento sensível no que foi dito sobre a China, seja lá o que for, e olha, nem dá para imaginar, mas eu imagino a gravidade do que foi. Se o Celso de Mello liberou isso que liberou até agora, eu imagino a gravidade do que se disse. Mas eu lamento que coisas importantíssimas para a República, o senhor Augusto Aras pretendia manter escondidas. Um lixo de desprezo, isto sim. Imprensa lixo, não, lixo é aquilo ali. Lixo é aquilo ali. Isso não é linguagem que se fale numa reunião ministerial. Nem entre quatro paredes. Olha, deixa eu dizer uma coisa. E eu falo aqui, e eu tenho amigos que estão ouvindo isso. E eu poderia passar diante dos meus amigos uma vergonha enorme. Eu nunca falei nesses termos com amigos meus. Nunca. Eu nunca usei esse vocabulário. Não é porque eu sou santinho, não é isso. É porque você sente a obrigação do decoro, até mesmo diante dos seus amigos mais próximos, seus amigos mais íntimos. Eu nunca tive conversa nesse tom. Usei esse vocabulário com a minha mulher, com quem eu estou casado há quase 35 anos. Com a minha família, com a minha irmã, com a minha mãe, com os meus primos. Nunca! Nunca! E, no entanto, estavam ali, num prédio público, homens públicos, a nata do Poder Executivo, a cúpula, infelizmente, também das Forças Armadas representada, queira ou não, porque havia general da ativa ali, ouvindo aquele lixo. A quantidade de crimes que vocês cometeram ali é um negócio espantoso. Obviamente crime de responsabilidade, a penca toda de crime de responsabilidade. O artigo 85 da Constituição sendo esmagado, a Lei 1079 incidindo em cada artigo dela, Obviamente cabe processo de impeachment. Querem o quê? Depende do Congresso. Ainda hoje escrevi um artigo na Folha. É difícil com as pessoas isoladas. Bolsonaro está comprando agora deputados. Valdemar Costa Neto, olha, o Weintraub lá, viemos aqui para mudar. Vocês entregaram o Ministério da Educação para o Valdemar Costa Neto.
presidiário do Mensalão. Mudar o quê? Não só fazem todas as trocas que outros governos fizeram, como as fazem sem propósito. Porque Fernando Henrique fez uma base ampla assim. Trocou sim, voto por cargo. Trocou. Lula fez base ampla assim. Trocou, voto por cargo. Fernando Henrique queria fazer reformas e privatização. Bolsonaro não queria. Ele pregou, inclusive, que o Fernando Henrique fosse fuzilado. Que ele era contra. Como era contra a reforma da Previdência. Lula trocou votos por cargo, sim. Tinha lá o seu plano de fazer, de ampliar os benefícios sociais. E ampliou. E depois o PT participou de um governo, de uma cleptocracia? Sim. Pagou por isso. Foi punido por isso. E nunca houve nota de GSI ameaçando dar golpe como o general Heleno fez hoje. Como se não soubesse ler. Com uma leitura absolutamente enviesada e golpista do artigo 142 da Constituição. Isso não é um governo, isso é uma arruaça de cervejaria. Reitero, em nenhum momento ali se estava falando da crise da saúde com a devida gravidade. Ao contrário, olha o vocabulário com que o presidente se refere ao governador de São Paulo, com que se refere ao governador do Rio, com que se refere às autoridades constituídas. Não, o presidente não contestou o Weintraub, não. O Weintraub falou dos 11 ministros irem para a cadeia. E o seu discurso é de endosso. É de endosso. Ô, meninos, nós temos aí o trecho em que o presidente da República defende o armamento da população. Temos. Aqui a gente faz tudo ao vivo. Pelo trecho que me passou aqui a produção, o Augusto César, o nosso imperador, Fábio Cuba, seria o terceiro que a gente tem aí. Temos aqui, mesmo? Confere, a sua lista é igual à minha? Deve ser, espero que seja. Deve ser o terceiro, né? Né, Augusto César? Não, mas deve ser. Aqui na sequência, não, né, é Augusto mesma, César? é a mesma. Chama Augusto César aí que eu quero ver a cara do Augusto César. Augusto César! Apareça. Não, ele não tá aqui, não. Não tá aí? Tá home office. Tá home office. Ele tá em home office. Não deixa o presidente da casa os saber. preguiçosos do home office do Pedro Guimarães. É mesmo. Os preguiçosos do home office. Isso. Tá morrendo pouca gente. Não tá trabalhando não, Augusto. Imagina. O Augusto não tá trabalhando, né? Preguiçoso. Põe aí o presidente que quer luta armada no Brasil, que quer guerra civil. Vai. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme, que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Né? Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado. Quem não aceitar isso está no governo errado. Esperem para 22. Papai, chega. Olha a salada de conceitos. Olha a salada de conceitos. Uma das populações mais armadas do mundo é a população da Venezuela. O Chávez armou a população para, como ele disse, se defender. Essa história de todo ditador quer desarmar a população para se impor. Isso é um absurdo. Isso significa, então, que os países... No Japão... O Japão é uma ditadura, né, presidente Bolsonaro? É proibido andar com arma branca. Não é só arma de fogo que é proibida. É proibido andar até com arma branca. Então, notem, nunca foi autodefesa. Nunca foi autodefesa. É planejamento de guerra civil.
Que fique claro.